Olá, prazer, boa tarde ou bom dia, boa noite. Depende do horário que o nosso glorioso professor Rotier vai estar assistindo esse vídeo. O nosso grupo é composto por 3 integrantes. Cada integrante vai estar responsável de falar por cada parte, capítulo do nosso tema. O nosso tema, por acaso, é a Lei Geral de Telecomunicações. Com a abreviatura, vamos chamar ela de LGT, né? Lei Geral de Telecomunicações. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou começar falando com uma introdução e um resumo histórico sobre a LGT. Porque às vezes o nosso professor Rotier vai querer mostrar esse vídeo para outras pessoas. É um pouco de vergonha alheia, mas para você que está assistindo esse vídeo, né? Pergunta ao professor Rotier se ele deu os 30 pontos pra gente. 100% do trabalho. Vamos lá então. Vamos começar com a introdução. Certamente, a maior parte da população brasileira de alguma forma faz uso de serviços de comunicação. Desde o mais ativo ao aquela pessoa que quase não usa comunicação, né? O que poucos sabem, esses usuários tão distintos estão interligados. Aí você me pergunta, interligados como, Pedro? A famosa rede, estão interligados por redes. Essa comunicação, ou telecomunicação, seguem regulamentação especial de telecomunicações, foi pontuada por momentos marcantes históricos e deu-se da seguinte forma. Em 1962, através da Lei 4.117 e pelo artigo 67 do Decreto número 52.0,26, foi atribuída à Embratel a tarefa de explorar industrialmente os troncos que formam o Sistema Nacional de Transporte de Telecomunicações Políticas, RTT. Em 1972, apesar de ter sido transformada em empresa de economia mista, a subsidiária da Telebrás, a Embratel, continuou na condição de operadora exclusiva da RTT, sendo que com a portaria 301/75 Minicom, as redes do serviço de telecomunicações de dados também foram integradas à RTT. Com isso, passou a transportar, dentre outros, os sinais de redes de 1979, Rempac 1986 e a Internet 1995. E em 1974, a Telebrás passa a ser concessionária geral do serviço da Telecom. Em 1996, ocorreu a Lei Mínima. Em 1997, a RTT apresenta um patrimônio avaliado em muitos milhões. Em 16 de julho, o Congresso aprovou a Lei Geral de Telecomunicações, LGT. Aí que começa a história. Que possibilitou a privatização, aprovou a empresa do sistema Telebrás e criou a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, órgão regulador do setor. E para terminar, em 1998, foi feita a privatização do sistema. O Brasil não poderia deixar de regulamentar tais serviços, por serem de necessidade e utilidade pública, portanto, sujeito a situações previstas em lei, como universalização e continuidade. Assim, em 16 de julho de 1997, foi publicado a Lei número 9.472, a Lei Geral de Telecomunicações, conhecida como LGT, como a gente já tinha falado. A criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Antes de entrarmos fundo
sobre a LGT, eu tenho um aviso bem importante aqui para você que está assistindo esse vídeo. Para você, no caso, é o Rotier. Desculpa, Rotier. Como o Rotier pediu, ele quer que a gente fale sobre a Lei Geral de Comunicação, falando onde ela atinge diretamente, ativamente ou passivamente o analista de sistema. Então, tudo que não for, artigo que não for, capítulo que não for, em geral, conteúdo que não for e não estiver interligado passivamente ou ativamente com analista de sistema, será cortado do nosso conteúdo. Boa noite, meu nome é Lucas e vou dar continuação à fala do Pedro. O artigo 2 trata do dever do poder político público, cuja função é garantir à população acesso a telecomunicações, tarifas e preços razoáveis em condições adequadas. Ou seja, vai dar oportunidade para as pessoas terem acesso à comunicação e informação. Também tem o dever de estimular a expansão do uso das redes e serviços de telecomunicações, adotar medidas que promovem a competição e a diversidade de serviços com padrões de qualidade, compatíveis com a exigência dos públicos. Outra função é estimular o desenvolvimento tecnológico do setor e criar condições para que o desenvolvimento do setor seja harmônico com as metas de desenvolvimento social do país. Dando continuação, chegamos ao terceiro artigo, que fala sobre os direitos que os usuários têm sobre os serviços de telecomunicações. Entre eles estão acesso aos serviços com padrões de qualidade e regularidade adequado, ou seja, um serviço de qualidade bom e que seja disponível ao público. O quarto artigo fala sobre os deveres dos cidadãos quanto ao serviço de telecomunicação, sendo eles adequar os serviços com equipamentos e redes de telecomunicações. Outro dever é respeitar os bens públicos e aqueles voltados à utilização do público em geral. Comunicar-se com as autoridades e irregularidades ocorridas e atos ilícitos cometidos por prestadores de serviços de telecomunicações. Esses tópicos que acabaste de falar são os direitos dos cidadãos quanto ao serviço de telecomunicações. Vamos agora falar sobre o 5º, 6º e 7º artigo, que dizem a respeito das relações econômicas no setor de telecomunicações. Serão observados liberdade de iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor, livre, ampla e justa competição e etc. O artigo 18 diz que cabe ao Poder Executivo, por meio de decreto, instituir ou eliminar prestação de modalidade de serviço, aprovar o Plano Geral de Metas para a progressiva universalização de serviço prestado no regime público. O artigo 19 consta: a agência compete adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando com independência, imparcialidade, legalidade, impessoabilidade e publicidade. E ainda complementa com expedir normas sobre prestação de serviços de telecomunicações, expedir e extinguir autorização para prestação de serviços, expedir ou reconhecer a certificação de produtos, observados os padrões e normas por ela estabelecidos, reprimir infrações dos direitos dos usuários, etc. Olá, meu nome é Clesley, sou integrante do grupo e vou continuar a explicação do Pedro e do Lucas com a explicação do artigo 127. O artigo 127 diz: a disciplina da exploração dos serviços no regime privado terá por objetivo viabilizar o cumprimento das leis, em especial das relativas às telecomunicações, à ordem econômica e aos direitos dos consumidores, destinando-se a garantir a diversidade de serviços, o incremento de sua oferta e sua qualidade, a competição livre, ampla e justa, o respeito aos direitos dos usuários, a convivência entre as modalidades de serviço e entre prestadoras em regime privado e público, observada a prevalência do interesse público. O equilíbrio das relações entre prestadoras e usuários dos serviços,
o desenvolvimento tecnológico e industrial do setor da autorização de serviços de telecomunicações. A exploração de serviço no regime privado dependerá de prévia autorização da agência que acarretará direito de uso das radiofrequências necessárias. Livro 4. Da reestruturação e da desestatização das empresas federais de telecomunicações. Artigo 186. A reestruturação e a desestatização das empresas federais de telecomunicação tem como objetivo conduzir ao cumprimento dos deveres constantes do artigo 2 dessa lei. Artigo 187. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a reestruturação e a desestatização das seguintes empresas controladas, direta ou indiretamente, pela União e supervisionada pelo Ministério das Telecomunicações: Telebrás, Embratel, Telma, Telepisa, Teleceará, Telpé e etc.